O tema hoje é mapeamento cíclico e autoconhecimento. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Eu tô aqui aguardando a minha parceira Yolanda. Eu sou a Thalita, nós somos da Quaterna. E hoje essa live, ela é uma live que ela é parte de um dos nossos projetos, o Quatro Luas, né, que é um grupo gratuito de estudo e vivência da ciclicidade, né? Então, vai ser uma live num formato um pouquinho diferente do que a gente era acostumado a fazer no outro Instagram. Também baseadas nas perguntas que nós recebemos no grupo, né? Nos grupos, são 4 grupos dessa edição do Quatro Luas. Mas nós mudamos um pouquinho o formato para que a gente pudesse responder essas perguntas de forma mais objetiva. Vou convidar aqui a minha parceira e amiga Iô, ela já entrou aqui. Vamos ver se vai dar certo. A Iô, ela tá lá direto da Itália. Ei, Iô! Olá, pessoa Tudo Ju. bom? Oi, tá? Joia. Estava aqui falando pro pessoal que a gente vai fazer um formato um pouquinho diferente. E até deixei para explicar o porquê depois que você entrasse, que é, a gente está, né, em fases da alunação diferente. A Iô, ela está numa fase mais introspectiva, na lua nova dela, né? Juntamente com a alunação que iniciou hoje. E eu tô na minha fase da mãe, né, na minha lua cheia. Então, como a gente vai fazer, né, essa, essa live pública, a gente decidiu fazer num formato de, né, que a gente valorizasse, né, que a gente adequasse a essa fase de cada uma de nós duas. Então, nós pegamos as perguntas que nós recebemos, né, as que a gente selecionou para cá, as que a gente não conseguir responder aqui, depois a gente faz um post ou em stories a gente fala sobre, né? Mas nós pegamos as principais dúvidas e aí a gente vai fazer meio que no formato de entrevista, né? Adequando a essas nossas características de fases do ciclo de cada uma. É, Então aí eu vou fazer perguntas e aí eu vou responder para vocês. mostrando a gestão da ciclicidade na prática, né? Para quem está no grupo, já conhece mais ou menos as características. Quem não tá, tem sempre a oportunidade. É um projeto que acontece bimestral, né? E é gratuito. Então, ano que vem vai ter de novo. Quem não está participando dos grupos, né? Pode participar. E para quem tinha dúvida, mais ou menos por aí a gestão, né? Isso, pessoal chegando, que bom ver vocês, essa simbológica aqui. João Pires, Aline, Carlos, bem-vindos, Então, bem-vindos. A gente vai falando aqui, vocês podem contribuindo também nos comentários, tá? Às vezes a gente não vai conseguir ler imediatamente, mas vai ser ótima contribuição de vocês. E a gente vai lendo aqui à medida que vocês forem colocando e que a gente for também conseguindo contemplar essas respostas das perguntas, tá? tá, então vamos para a primeira pergunta. Vamos lá. O mapeamento cíclico é uma ferramenta de autoconhecimento? E aí? Bom, então, o mapeamento cíclico, eu acredito que ele pode ser, né, uma ferramenta muito potente de autoconhecimento, né? Pode ser uma forma da gente começar a se conhecer de uma forma mais global, da gente começar a se conhecer com esse olhar mais integrado, né, para o corpo, não apenas físico, questionando, relacionando algumas questões que a gente apresenta é, nas fases do ciclo, né? Mas eu acho que é esse início de compreensão e de autoconsciência, né? Eu acredito que para ela ser uma ferramenta de autoconhecimento, e isso assim, eu acho que em relação a qualquer ferramenta, não só ferramentas de mapeamento cíclico, depende muito do sentido que ela faz para cada pessoa, né? E tem pessoas que, por mais que estejam conectadas à ciclicidade, às fases do ciclo, às vezes não se adaptam ao mapeamento enquanto ferramenta de autoconhecimento, preferem buscar outros caminhos, outras práticas, né? E a gente até vai falar um pouquinho mais à frente sobre algumas buscas que as pessoas fazem, mas ela, então acho que assim, como qualquer ferramenta, ela pode ser,
né? Muito potente, se fizer sentido para você, né? Mas se for uma coisa que você não tem afinidade, que, né, você tem que fazer um esforço para que você se adeque, né? E realmente não faça sentido que outras coisas te proporcionem um olhar para si mais questionador e relacional, mais efetivo, ela não necessariamente ela precisa ser a ferramenta, né? Então, eu acho que em relação a qualquer ferramenta que você escolha, pode ser ou não, né? Depende do sentido que vai fazer para você, né? Agora, que tem um potencial grande por ser uma ferramenta onde você registra seus estados diários, né? Não só físico, mas emocional, vibracional, espiritual, mental, enfim. Você consegue ir percebendo, às vezes, relações da fase do ciclo ou de um estado físico com um estado emocional, né? Questionar por que que eu tô sentindo isso agora, porque meu corpo tá assim, ou não, porque, né, nesse ciclo aconteceu tal coisa, né? Algumas questões que vem acontecendo. E, inclusive, relacionar com questões de crenças, às vezes, que nós temos, né, sociais ou pessoais. A gente gosta muito de trabalhar dessa forma no Quatro Luas também, olhando para crenças, porque a gente acha que é muito importante, até para ser um acesso de autoconhecimento, a gente buscar também questionar isso, né? Esses, esses quesitos, né? Porque muita coisa que acontece da gente não é simplesmente uma alteração físico-hormonal, né? Pode acontecer, não é às vezes relacionada a um acontecimento do presente, às vezes acontece alguma coisa no presente que traz um gatilho, alguma outra relação, alguma memória lá do passado, e ou que a gente percebe que como a gente reage ali é de uma forma às vezes relacionada a alguma coisa, alguma crença, alguma coisa que nos limita ou que nos impulsiona, né? Então, quando a gente consegue ir tecendo essas relações, fazendo esses questionamentos e relações, observando como que a gente se coloca ali, como que é o nosso impacto, como que é o impacto daquele acontecimento em nós, e o nosso impacto no externo, aí sim começa a fazer sentido, enquanto acho que caminho de autoconhecimento, né? Que é muito pessoal, assim, que não é fácil, né? Às vezes tem algumas dores, mas que para cada pessoa também acontece de uma forma. Sim. Vamos para a segunda pergunta, então? Vamos lá. A segunda pergunta eu acho essa muito interessante, porque a gente trabalha com o corpo, né? E com Isso. arte, então acho que dá para conciliar os dois. Consciência corporal é o mesmo que autoconhecimento? Pois eu acho legal. E essa pergunta, a gente tinha recebido uma parecida na live um. Quem assistiu, quem não assistiu, está aqui no nosso link da bio, que a gente disponibilizou também no link pelo YouTube, que estava lá no meu Instagram pessoal. Achamos mais fácil disponibilizar para vocês assim. É uma pergunta que ela já tinha aparecido de uma outra forma e que a gente quis trazer novamente, justamente pelo nosso trabalho ter essa relação e a gente achar importante, inclusive, esclarecer, por ser uma área que a gente também, né, tem uma afinidade muito grande, uma propriedade para falar, né? A consciência corporal, ela pode ser dos pilares, talvez, de você se conhecer. Mas acho que a primeira coisa que às vezes a gente tem que perguntar é qual que é a ideia de corpo para aquela pessoa, né? Porque às vezes a pessoa vai pensar no corpo num viés apenas físico. E aí cai nessa questão que a gente estava falando, né? Do mapeamento fazer sentido ou não. Quando a gente olha com esse olhar fragmentado, né, para o corpo como algo apenas físico, a gente pode ter uma consciência dessas sensações, a gente pode conhecer esse corpo fisicamente, mas é diferente da gente se autoconhecer como um todo, né? A gente tem essa visão do corpo fragmentado, né? Já é uma visão cartesiana que vem há muitos anos, mas é aquela coisa, até um brinco, né? Quando a gente vai fazer algum atendimento, alguma coisa, eu falo assim, gente, a gente não existe mente separada do corpo, não existe energia separada do corpo, é tudo junto, né? A gente não vê uma mente andando por aí sem um corpo, a mente está no corpo, então a mente ela é corpo também, né? E é muito difícil mesmo, assim, a gente separar
às vezes, os níveis de consciência. Quando a gente começa a treinar a nossa consciência corporal, a gente pensa separado, às vezes, né? A gente tenta buscar uma consciência mais consciente, né? Mas, inclusive, né, nas práticas de compreensão somática, a gente pensa muito que os níveis que a gente vai atingindo mais elevado de consciência desse corpo é quando essa consciência ela já é algo inconsciente, né? É uma coisa que a gente não precisa ficar tão pensando mecanicamente, tipo, ó, meu corpo tá assim, peraí, parei. A gente já começa, porque né, a gente já começa a associar alguns estados. E isso demanda olhar para si, se autoconhecer e demanda também prática, né? A gente não consegue desenvolver uma consciência corporal sem prática. Não é só a gente ler sobre teoria, a gente vai, se a gente lê, a gente ou escuta, ou vê vídeo, a gente vai às vezes compreender mentalmente, né? E vai conseguir, às vezes, se auto-observar, observar algumas coisas no dia a dia. Mas quando a gente pratica, né? Explora esse corpo em todas as suas possibilidades, a gente descobre muita coisa além. E aí sim a gente começa a entender, a questionar, a conhecer potenciais, a conhecer reais limitações, não aquelas que a gente acha que a gente tem, que a gente acha às vezes que a gente é dura, que a gente acha que a gente não consegue dançar, que a gente acha que a gente não consegue alongar, que às vezes é muito mais crença, muito mais coisa que a gente tem, né, enquanto limitação, a gente conhece realmente entender o que é nosso e o que não é, né? Não só enquanto práticas, enquanto técnicas em si, mas enquanto movimento mesmo, né? E, Essas e crenças vêm de outras pessoas, né? Que passam aquele estereótipo pra gente. isso. A maioria das vezes é isso, né? A gente, mulher, então, né? A gente cresce muito. As pessoas falando que a gente não pode sentar com a perna aberta, né? Que a gente tem que sentar igual mocinha, que não pode fazer tal gesto, que não é coisa de menina, né? Na sociedade, né? Falando de uma misoginia mais aflorada, mas tem coisas às vezes estruturais que a gente nem percebe e que nos impõem enquanto comportamento e que a gente vai repetindo e achando que a gente não pode, que a gente não é capaz, ou que a gente se priva porque a gente sabe que tem uma visão às vezes mais sexualizada, seja uma forma de andar mais solta, ou de dançar, mexendo o quadril, que é uma parte do corpo como qualquer outra, mas que a gente sabe que infelizmente tem essa visão sexualizada sobre esse tipo de movimento. A gente começa às vezes a se privar e às vezes nem no nosso particular a gente consegue. Tem muitas mulheres que a gente conversa, né? Que Sim. falam, vou fazer uma prática de quadril, rebolar, tipo, eu comigo mesma no meu espelho, eu tenho dificuldade de soltar, eu fico com vergonha de mim. Então, assim, é uma coisa interna, né? Não é uma coisa que nasceu é, com a gente não tendo coragem de se movimentar pra gente mesmo, né? E aí eu acho que é isso, acho que a consciência corporal, ela também foi um termo banalizado, assim como o autoconhecimento foi banalizado, até por questão de mercantilização, de venda, de comércio, enfim. E às vezes a gente pensa como uma coisa muito superficial, né? A gente mesmo que é da área do movimento, às vezes a gente fala, uma aula de consciência corporal, a gente fica muito questionando, mas é com qual viés, né? Com qual prática, porque ficou um termo às vezes muito banalizado, mas que não é uma coisa superficial, né? A gente desenvolver essa consciência sobre o nosso corpo também demanda esse olhar profundo e a prática, não é simplesmente a gente estudar ali a teoria, um monte sobre anatomia, fisiologia, ajuda, né? Porque só a prática também, às vezes, a gente ter o conhecimento, a gente às vezes vai entender algumas questões, mas a gente não vai entender que parte do corpo exatamente saber relacionar. Mas a vivência corporal, ela é muito importante. E e aí, enquanto vivência, quando você começa a mergulhar numa vivência, né, mais transformadora, que você questiona essas crenças que te limitam, né, ou que o seu histórico, né, de movimento, enfim, essas coisas. Aí a gente começa, às vezes, a entrar como um possível caminho de autoconhecimento. E não é que a gente precisa ter só um caminho, né, também. A gente pode buscar pela consciência corporal, a gente pode buscar por um mapeamento psíquico, a gente pode buscar por um outro tipo de conexão espiritual até. E
E aí, à medida que a gente, às vezes, vai associando essas coisas, né? E a gente tenta fazer isso muito no Quatro Luas, associar o mapeamento cíclico com vivências corporais, que são o nosso trabalho, porque a gente acredita que é muito potente isso, você entender também no corpo, não apenas, né? Ah, eu vou entender qual fase que é qual do ciclo, como que tá a minha energia, como que estão meus hormônios, como que está acontecendo comigo ali no meu aparelho reprodutor, e aí, em termos de gestão de atividade, que no dia a dia, né, mesmo que a gente não vá pensar em atividade física, a gente tem várias atividades de vida diária que demandam um nível de energia ou mais alto ou mais baixo. Como que a gente vai gerenciar melhor isso se eu não consigo compreender no meu corpo? Eu acho que a consciência corporal, ela não necessariamente ela, ela é o autoconhecimento em si, ela é uma consciência, que é uma parte do autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele tem isso de da gente ter a consciência, mas também da gente relacionar, questionar e tentar entender também, né, o impacto no externo. Mas eu acho que ela é muito importante em termos de conhecimento, principalmente falando dessa consciência corporal real, profunda, holística, né, não do corpo apenas como algo físico. Sim. Eu não menstruo. O mapeamento cíclico pode me ajudar a me conhecer da mesma forma? Essa é muito recorrente, né? É, pode, e eu até coloquei que pode e depende, né? A gente sempre fala que para quem não menstrua, é muito importante também a gente fazer o mapeamento, né? E é totalmente possível, porque é uma forma da gente conhecer como que a gente vai estar, né, em cada fase. A gente faz geralmente, eu não menstruo, então como que eu vou saber por onde começar, que fase que eu tô, enfim. Realmente não dá pra gente associar as fases do ciclo menstrual. Então a gente associa geralmente as fases da lua externa, né? A gente tem a lunação externa, que é a lua do céu, e a lunação interna, que é a nossa fase do ciclo menstrual. Mas ciclar, né, não diz respeito a menstruar. Nós somos natureza, né? A gente aprendeu, infelizmente, a se ver de forma dissociada. A gente pensa a natureza e nós. A gente não pensa nós somos a natureza. E nós somos, né? Na nossa vida é cheia de ciclos. Alguns sistematizados, igual o ano, o mês, a semana, né? Baseado em ciclos que se renovam, outros menores, né? Ou então mais pessoais que acontecem conosco, outros mais evidentes, igual, né, para pessoas que menstruam, às vezes o ciclo menstrual ele fica mais evidente do que outras alterações do que para pessoas que não menstruam. Mas se a gente pegar e parar para observar, todos nós temos ciclos, independente de menstruar, né? Então é uma observação que ela vai se pautar às vezes por outras coisas e a alunação externa ela vai ajudar, né? Nessa autoobservação, principalmente porque a gente vê muito essa pergunta: se eu não menstruo, por onde que eu começo? Se eu não vou começar pelo meu primeiro dia da menstruação, como que eu vou observar como é que eu tô ciclando, né? E assim, se você não menstrua porque não nasceu num corpo de mulher, não tem útero porque foi esterectomizado, ou né, porque já está na menopausa, enfim, isso tudo você vai continuar se acompanhando, ou porque toma hormônio sintético, vai continuar se acompanhando por essas questões da alunação externa que vão te dar, às vezes, referências que não são padrões, referências para as quais você pode olhar, né, essa influência da lua na sua vida. Mas mesmo para quem menstrua, né, quando a gente fala de características de fase do ciclo, não são padrões, né, são referências para a gente tentar compreender. A gente olha a referência e vai anotando ali, né? O mapeamento ele é isso, é registrar e percebendo e registrando para a gente ver o que está acontecendo conosco. E, e aí, nesse sentido, sim, né? É possível você se conhecer mais pelo mapeamento cíclico, com essa consciência de que você não está olhando para um ciclo necessariamente interno biológico, né? Relacionado com o todo, com a natureza que está em nós, mas que é diferente de você olhar para aquele ciclo menstrual em si. E isso eu estou falando assim, principalmente para as pessoas que às vezes já menstruaram um dia e deixaram de menstruar e vão notar essa diferença, né? Aí é importante ter essa consciência. Agora,
Até Eu falei que porque a gente mesmo que menstrua, né? A gente não está sempre com o ciclo sincronizado com o ciclo lunar externo, né? isso, Então, hoje mesmo nós somos um exemplo disso. Quer dizer, isso. a lua externa é uma referência, mas não é uma regra, né? Isso. Exatamente. A Io, ela tá, né, em consonância com essa lunação externa e eu já tô no polo energético oposto, né? Tô no que a gente chama de lua vermelha, tô menstruando na fase da lua cheia aqui da lunação externa, né? E tô ovulando, né, no período fértil agora, não que estou ovulando hoje ou agora, mas enfim, nesse período, meu período fértil agora. Então, assim, estou no arquétipo da mãe, né, que é uma coisa mais de exteriorizar e tudo, e assim, quando a gente vai mapeando, a gente começa a perceber a influência também do externo no interno, né? É, seja dessa consonância, igual tá na lua nova no externo e na lunação interna, como tá aí. Ou eu tô na minha fase ovulatória e no externo tá uma lua nova no céu que pede esse recolhimento, essa introspecção, essa busca pela sabedoria interna, né? Então, como que isso influencia? Isso tudo a gente começa a ir percebendo. Ou tem pessoas que não apresentam também, né? A gente fala dos arquétipos e muita gente fica, mas eu não sou assim, né? E tudo bem, né? Tem pessoas que às vezes na fase ovulatória não se sente disposta, porque às vezes sente incômodo ou sente algum outro tipo, né, de sintoma. E isso tudo, quando a gente mapeia, a gente consegue ir investigando, né? Eu mesmo teve época que eu sentia muita cólica na minha fase ovulatória. Depois eu fui perceber que, né, pode acontecer, inclusive, por questões fisiológicas, e aí é uma coisa que você vai se conhecer e vai tentar se programar para lidar com aquilo. No meu caso, eu não estava conseguindo ainda gerenciar bem meu ciclo, né? Eu estava às vezes buscando fazer atividades diárias, né, de trabalho que demandassem muita energia em fases que eu estava às vezes mais introspectiva e nessas fases que eu estava com toda a energia, às vezes eu não conseguia nem gerenciar aquilo porque eu já estava exausta, eu estava no ciclo inteiro, né? Querendo doar, 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 e eu não conseguia nem achar um canal para eu extravasar, e principalmente com propósito, né? Porque também quando a gente, né, não é simplesmente o extravasar às vezes a gente precisa canalizar aquela energia para algum propósito, algum projeto, né? Então eu estava numa fase muito confusa nesse sentido, e aí eu comecei a perceber que o incômodo vinha dali, né? Comecei a suspeitar e realmente depois, pelo menos para mim, fez sentido, porque quando eu comecei a gerenciar melhor essas energias de cada fase e comecei também, né, a observar, mesmo que pequenos propósitos, né? O propósito não precisa ser uma coisa para a vida toda, pode ser às vezes uma mudança de hábito que eu quero ter naquela fase, porque eu vou me sentir bem. E aí melhorou bastante, assim, a minha qualidade de vida. Então, assim, o mapeamento, ele é bom até por isso, pra gente ver, ó, tem algo de errado aqui, né? Vou buscar ajuda. Ou não tem, né? Eu busquei ajuda, é fisiológico, mas eu sinto aquela pontadinha no dia ou na véspera, ou no dia que eu ovulo, né? Que pode acontecer. Ou não, é uma coisa que tá me incomodando e eu tô percebendo que tem a ver com outras questões do meu ciclo, né? Então, é importante por isso. Agora, que eu estava falando das pessoas que tomam hormônio sintético, né? Essas pessoas elas não menstruam, às vezes acham que menstruam porque tem um sangramento, um escape, né? Mas o ciclo menstrual ovulatório, o principal evento é a ovulação. Então, se você não ovula, que é o que o hormônio sintético ele inibe, né? Você não menstrua, você tem um sangramento que você pode, né, escolher. Às vezes as pessoas têm um sangramento ali, né, corriqueiro, mais ou menos na mesma fase do ciclo, escolhem começar a mapear a partir daquele sangramento, que na verdade, né, é o corpo dando aquela pausa, né, dos hormônios sintéticos e liberando o sangue, mas não é o endométrio descamando para liberar, né, o óvulo que não foi fecundado. Então,
é bom ter essa consciência também de que não é uma menstruação, até porque você vai estar mapeando o seu ciclo, você vai estar anotando questões referentes ao seu comportamento, né, no dia a dia e reconhecendo padrões de comportamento também, né, que você vai reconhecer ciclos, não vai deixar de reconhecer, mas até para você entender o que que tem, às vezes, de artificial, de mudança artificial ou de camuflagem que os hormônios sintéticos, às vezes, podem trazer. E muita coisa a gente percebe, às vezes, mapeando, muita coisa a gente vai perceber só depois, assim, quando a gente dá uma pausa no anticoncepcional, uma coisa assim. Eu mesma, né, tive épocas que eu me sentia muito triste, eu achava que era uma coisa normal da minha fase pré-menstrual e menstrual, que eu achava que eu menstruava na época. Aí depois eu fui entender que eu não estava menstruando, que era um escape que eu tinha no meu intervalo da pílula, quando eu emenda a cartela, né, geralmente nem menstruava. Sim. E aí eu comecei até foi uma ginecologista minha, até bem tradicional, mas assim, conversando com ela, ela mesma começou a perceber que eu tava ficando meio deprimida, né? Às vezes nem em fases que eu deveria estar mais introspectiva, e que ela achava que poderia ser hormonal. E aí foi até quando eu dei minha primeira pausa no anticoncepcional. E aí que eu percebi, falei, gente, como estava alterando meus estados de humor, como estava alterando meu comportamento diário, né? E aí isso, a minha observação do meu ciclo, né, no meu mapeamento fazia muita diferença quando eu tinha essa consciência de que com hormônio é de um jeito, sem hormônio é de outro. Né, sintético, né? Hormônio todos temos, mas o hormônio sintético é de um jeito, com o hormônio natural é de outro, né? E aí é isso, né? Por isso que eu falei, sim, mas depende. Tem como mapear o ciclo? Tem, a partir dos ciclos naturais, da lua no céu, ou quero começar pelo sangramento, né? Quando eu dou intervalo na cartela do hormônio sintético, mas tendo essa consciência de que o hormônio sintético, né, os métodos contraceptivos que usam hormônio sintético, eles dão essa alterada, né? Alteram a libido, né? A gente percebe às vezes muito depois, mais ainda, a gente percebe na época, mas depois, quando a gente para de tomar anticoncepcional, a gente dá uma diferença grande quando a gente vai Muita, olhar. muita diferença. Nossa, então, assim, são coisas que a gente precisa estar consciente, né? Que é o método que eu escolhi, ok, a gente não está julgando aqui você. Mas é importante a gente ter a consciência das alterações que causam no nosso corpo, né? Isso também é autoconhecimento. A gente questionar e falar, eu fiz essa escolha porque prefiro assim, mas eu sei, eu tenho Saber o que consciência. funciona para o seu corpo, né? Para a sua vivência pessoal. E aí isso é o impacto, né, que a gente fala de não apenas eu ter o conhecimento, mas eu conseguir identificar o impacto no Colocar na externo, né? prática. Como que é isso no meu dia a dia, né? Uhum. E a próxima pergunta, que é a quarta pergunta, saber o dia que eu menstruo já é o suficiente para me conhecer, para conhecer o funcionamento do meu corpo? Então, o primeiro dia da menstruação, né, que é o que eu entendi, porque na verdade, geralmente, né, a gente menstrua por alguns dias, né, de 3 a 7 dias, uma média aí, mas tem pessoas que até menstruam um pouco mais, um pouco menos, mas geralmente não é num dia, né? Mas saber esse primeiro dia. Eu acho que nem só o período menstrual, né, não é uma coisa que é suficiente, né, para a gente se conhecer, porque a gente está falando de um evento do ciclo, um evento físico que afeta emoções, energias, claro, mas que não diz respeito do ciclo como um todo, né? E aí entra essa própria questão e as pessoas que não menstruam, né? Igual a gente estava falando agora. E as pessoas que não menstruam, que às vezes por algum motivo deixaram de menstruar, ou porque nunca menstruaram, mas né, igual a gente falou, se conectam com seus ciclos de alguma forma, outros ciclos que a gente possui, né? É, como que elas fazem, né? Se elas não menstruam, como que elas buscam esse primeiro conhecimento? Então, assim, o período menstrual ele é um dos períodos. O mapeamento cíclico ele não diz respeito apenas ao período menstrual. Acho que muita gente acostumou a chamar o ciclo de ciclo menstrual, e aí às vezes confunde ciclo menstrual com o período menstrual, que é um dos períodos.
né? Mas o ciclo ele é menstrual ovulatório, né? O principal evento ele é inclusive a ovulação. Embora a gente saiba todo o poder, toda a potência do nosso sangue, para as pessoas que menstruam efetivamente. Então, não. Quem sabe o dia que menstrua nem sempre tem consciência do dia da ovulação, né? Que é o principal evento. Apesar de o dia que menstrua dizer literalmente quando foi que aconteceu a ovulação, né? Isso. Que diz respeito, né, na verdade, do ciclo anterior. A gente às vezes pensa, menstruei agora, daqui 15 dias eu ovulo. E não é bem assim, né? É, essa, essa variação, ela acontece muito grande entre a menstruação e a ovulação seguinte, né? A gente consegue ser mais preciso em relação à, à nossa ovulação anterior, né? Que tem uma variação menor. Até porque o Mas registro é muito importante, né? isso, extremamente importante, porque aí a gente vai conseguindo também perceber, né, no nosso corpo como que tá acontecendo aquilo, né? E mesmo assim, às vezes a gente registrando, a gente às vezes não consegue ser tão precisa, né? Tem os métodos, né, da percepção da fertilidade que buscam um pouco mais dessa dessa precisão, mas aí depende também de uma observação muito mais detalhada, de temperatura basal, medida antes de qualquer tipo de atividade que você faça, de observação do músculo cervical, que já é uma coisa que às vezes a gente tendo essa consciência, essa autoobservação, a gente consegue um pouco mais, mas ou da altura do colo do útero, né? Mas assim, mesmo assim, é um enfoque às vezes mais físico também, né? E quando a gente fala de autoconhecimento, a gente não está falando apenas da questão física, né? Agora, é importante a gente pensar que, que assim, tem pessoas que nem têm consciência, né, desse dia, às vezes nem anotam no dia que menstrua. Então, assim, o que a gente sempre gosta de dizer é falar assim, é isso, né? Sem julgamento. Já é um passo, né? Eu acho que é lógico, um passo de uma caminhada enorme. Nem quando a gente mapeia, a gente está no meio da caminhada. O autoconhecimento, ele é uma jornada contínua, eterna, que a gente também vai mudando, né? A gente também vai se transformando. O que a gente é hoje cedo, a gente já não é à tarde, porque muitas coisas aconteceram com a gente, com o nosso corpo. Então, eu acho que é muito isso, né? A gente ter essa consciência de que a gente sabe um pedaço e que é um pedaço muito pequeno e também depende da forma que a gente olha para esse pedaço. Ah, estou olhando para esse meu primeiro dia da menstruação, o quê? O sangue que desceu? Ou eu consigo observar também as minhas emoções, né? A minha energia, como que eu estou me comportando, padrão de comportamento. Se você já consegue observar isso tudo, pronto, você está conseguindo observar um dos talvez 28, 34, 37 dias do seu ciclo, né? E aí tem os outros, como que você está nos outros? Então, só a menstruação, ela não diz, né, exatamente sobre esse autoconhecimento, né? Ela ela pode dizer, né, na verdade, muito sobre essa questão do ciclo anterior, né, que você consegue, aí sim, você subtraindo uns 13, 14 dias, né, que é uma média em relação ao seu ciclo anterior, que é a média da fase lútea, né, que é uma fase mais precisa, você consegue se aproximar do seu dia de ovulação do ciclo anterior. Mas a fase folicular, ela é muito variável, que é da menstruação, do primeiro dia da menstruação até a ovulação em si, né? E nem todo mundo tem o ciclo regular, né? Por exemplo, eu tenho meu ciclo geralmente mais regular já tem um tempo, mas agora deu uma mudadinha. Esses dias para trás deu uma mudadinha, assim, acho que coisas de mudança que eu passei, mudei de cidade, assim, pelo menos foi o que eu mais, né, tive umas vivências de luto, e teve questão de vacina, porque agora tem a vacina do Covid também, que é muito importante e que tem estudos que já aprovam que pode alterar os ciclos também, às vezes seguintes. Comigo aconteceu os 2 ciclos após a segunda dose, né? Eu senti uma alteração. Então, assim, tudo isso, né? A gente vai observando, são detalhes, a pessoa fala, gente, às vezes, não, como que Fatores você externos associou que isso influenciam, né? aqui? Influenciam completamente. Isso. Mas quando a gente vai mapeando, né?
a gente começa a perceber algumas coisas, e aí a gente, o que que teve de diferente agora, né? Eu tá tendo, às vezes, esse ciclo assim, assado, igual depois da minha segunda dose da vacina. Eu falei, gente, fazia muito tempo que eu não tinha dor de cabeça, eu não tive essa reação na segunda dose da vacina, e era para eu menstruar semana que vem, eu menstruei 3 dias depois que eu tomei a vacina, aí eu lembrei que eu tinha lido um estudo que poderia influenciar, eu comecei a pesquisar, tem vários estudos já, que pode influenciar, que os ciclos seguintes podem tanto vir antes ou atrasar e podem ser às vezes mais dolorosos, mais conturbados, né? E é isso, aí foi mais fácil de eu conseguir até gerenciar e feliz da vida que eu tinha tomado a vacina e compreendendo aquilo. Bom, gente, pelo horário, acho que só vai dar para fazer mais uma pergunta, né, tá? Isso. A gente tem que encerrar. Mas as Isso. próximas a gente vai respondendo nos stories durante a semana, tá? As que ficaram de fora. Qual é a melhor ferramenta de mapeamento para o autoconhecimento cíclico? Olha só, olha, hã? É. A melhor ferramenta. A melhor ferramenta, pois é. Bom, acho que depende muito de cada pessoa, né? Assim como depende dos caminhos de autoconhecimento e das realidades de cada pessoa, né? Tem pessoas que não se adaptam mesmo, às vezes, a ferramentas que você precisa parar e desacelerar e fazer uma coisa, às vezes, que demanda 5 minutos que seja, né? Que eu mesma tinha muita resistência com a mandala, por exemplo, que eu falava, gente, como que a pessoa tem tempo para fazer isso, parar no dia dela e ficar colorindo quadradinho? E isso que eu pensava antes de eu ser mãe, né? Eu falo, depois que a gente é mãe, a gente ainda pensa assim, fala assim, nossa, eu achava que eu não tinha tempo e agora que eu vejo que né, eu tinha, que vai que preenche o dia inteiro. E hoje eu consigo fazer, um pouco antes eu já fazia, mas assim, eu consigo inclusive encaixar isso na minha rotina, ou seja, assim, à medida que vai fazendo sentido, né? Para mim, a mandala, ela fez muito sentido porque ela traz essa possibilidade, né, de conexão com o corpo, de parar, de desacelerar naquele momento do dia e depois eu vi que não era muito tempo, né? Porque também com a prática a gente vai conseguindo gerenciar isso. Mas eu consegui aqueles 5 minutinhos que era para eu parar e me auto-observar. E eu acho que ela é uma ferramenta que, por ela possibilitar, tem pessoas que preferem só escrever ou fazer só os sinais. Eu gosto de fazer com as cores e os desenhos também dos símbolos. Eu acho que as cores elas trazem essa coisa, né, lúdica, terapêutica, da gente conseguir expressar para além das palavras ali, né? E às vezes uma coisa que a gente sentiu, expressou ali, a gente consegue nomear realmente, às vezes até compreender lá para frente, mas assim, a gente consegue expressar a intensidade, né, de algum sentimento, de alguma sensação, de alguma vivência. Às vezes, durante o dia, eu penso assim, nossa, mas hoje vai ficar amarela a minha mandala. Desse jeito. E aí a gente vai conseguindo, né? E se ajustando, né? A gente já vai. A legenda, às vezes, igual você falou, já vai ficando mais automática, a gente já lembra das cores quando a gente tem alguma vivência, né? No início a gente tem, às vezes, que ficar olhando, e aí a gente, às vezes, vai criando uma resistência. Então, eu acho que tem muito isso da prática, né? E a gente fala muito também do ritualizar o momento, que eu acho que ajuda quando a gente coloca como um momento de autoobservação, de autocuidado, que a gente traz. Em um horário que a gente consegue realmente parar, porque não adianta eu querer mapear meu ciclo com o meu menino subindo em cima de mim. Eu tenho até uma foto do Vitor, ele rabiscando uma das minhas mandalas, né, do meu diário, mas no dia eu não estava nem. Ele já tinha visto eu desenhando, com o pai olhando ele fazendo outra coisa, mas assim, eu estava fazendo outra coisa, ele pegou, abriu e pediu para colorir. Eu tinha deixado ele colorir uma outra página, que tem os desenhos lá e tal, e ele pegou e começou a colorir a mandala. Coloriu todo de verde, foi ótimo. Mas, enfim, é, ele fez, né, essa coisa, e assim, se fosse pra eu pegar fazer naquele momento que eu tava com ele, mesmo eu tentando preencher uma outra coisa que eu deixei ele colorir meu caderno, eu não ia conseguir olhar com a mesma atenção, com a mesma presença, né, do que no horário que eu tiro só para mim, que sejam esses 5 minutos. E aí eu gosto, às vezes, de tomar meu chazinho, né? De noite é um momento que às vezes eu sento ali com meu chazinho de camomila e pensando no que aconteceu, né, no dia, tentando observar como que eu tô, como que tá o meu corpo, né? Tem pessoas que gostam de colocar uma música, às vezes fazer uma meditaçãozinha antes,
Ou às vezes tem dia que a gente tá mais corrida mesmo, né? A gente pega e vai pegar e anotar. Mas eu falo porque eu tinha muito essa resistência. E eu acho que trazer junto com esses outros hábitos, que eram momentos de desacelerar meu, foi ajudando, é, incorporar na minha rotina, mas também porque é uma coisa que fez sentido pra mim, né? Eu acho que é bom deixar claro, porque tem pessoas que falam, ah, não, mas eu mesmo assim prefiro o aplicativo, porque eu tô na rua, anoto ali e pronto. É cada um com sua Essa, realidade. essa sua fala anterior é importante porque, para nós mulheres, e principalmente para as mulheres que são mães, pensar que está desperdiçando, entre aspas, né? Um Uhum. tempo que deveria estar doando a sua atenção a outra coisa, ou a uma criança, a outra vivência, ao marido, a outras situações do seu dia a dia, que é uma coisa que não vai valer a pena. E a gente acaba doando tanto para os outros e nunca olhando para nós mesmas, né? Então a gente acaba ficando largada, deixada de lado. A gente A volta a gente nossa não se atenção nutre, para né? outras vivências e para outras vivências a gente sempre acha tempo. Sempre acha um tempo para acrescentar uma ajuda a um colega, para ir no médico com fulano, para responder um trabalho, para pegar mais outro trabalho e para 5 minutinhos para prestar atenção em nós mesmas, não conseguimos esse tempo. Isso. E a gente, assim, às vezes, né, a forma que a gente é criada, a gente acaba achando que, por exemplo, eu parar para fazer um almoço, eu não vou estar com meu filho na hora, eu fico tá lá com o pai ou com a avó e tal, e uma hora que eu vou parar para fazer um almoço ou para limpar a casa, para eu tomar um banho, que isso é um tempo para mim. Gente, isso é condição básica de sobrevivência, né? Eu vi um post esses dias, eu lembrei, ele falava exatamente isso. Isso é condição básica, a gente acaba acostumando achando que é isso, e assim, a gente se sente culpado às vezes em pensar que a gente quer ter um tempo para fazer nada ou para ver uma série, para, sei lá, comer uma coisa que eu gosto, tem a criança ficar pedindo e às vezes a criança não pode comer. E, gente, a gente precisa dessas coisas para a gente se nutrir, até para a gente poder se doar, seja para projetos, seja para filhos, seja para o que a gente quiser, né? Essa nutrição pessoal da gente, que a gente fala, né, enquanto autocuidado, que vai muito além da nutrição estética, mas para algumas pessoas faz sentido e também não é, né, supérfluo, cada uma se nutre de uma forma. Esse tempo, ele não é. A gente não tem que se sentir culpado, ele não é à toa, ele não é um tempo superficial, fútil, né? É um tempo para a gente poder estar inteira, né? Então é muito importante isso. Então é difícil a gente falar qual que é a melhor ferramenta, né? Inclusive, a gente fez um Reels, tem um Reels aqui para baixo, que é sobre diversas possibilidades de ferramenta, tem aplicativo, tem gente que prefere fazer mapa mental ou só anotar num diário. E aí é você saber qual que faz mais sentido para você, né? Tanto eu quanto eu hoje, a gente se adaptou melhor a mandala, acho que por essa questão, né? De ter essa conexão com o presente, com o lúdico, com a expressividade, né? Mas é a mesma coisa, tem que ser uma coisa que faça sentido, que você não vai fazer simplesmente, porque falaram que eu tenho que fazer, ou no mecânico, né? Porque senão a gente acaba também não conseguindo esse parar, esse auto-observar. A gente faz como observar, como obrigação, né? E uma obrigação não que nos nutre, não que é um autocuidado, mas uma obrigação para o externo, assim, né? Para alguma cobrança que a gente pega do externo. E isso tem a ver também com as nossas escolhas de caminho para autoconhecimento, né? Até para ser uma mapeamento psíquico um caminho de autoconhecimento, tem que fazer esse sentido para você, porque as pessoas perguntam, o que que é, quais são as práticas que podem conectar com o autoconhecimento, né? Não tem uma receita de bolo, né? Você pode, se questionar mais, aprender a dizer não, né? Conhecer os limites, impor limites, tudo muito importante. Explorar, conhecer fazer novas experiências, seja corporais, seja externas, né? Entender quando a gente precisa de ajuda e buscar ajuda sem ter vergonha daquilo, tirar um tempo para si, seja para meditar, para fazer uma atividade física, né? Cuidar da saúde, escrever ajuda muito, não só, né, mapear, escrever sobre o ciclo, mas escrever o que você está pensando, escrever livremente, sem julgamento, sem pensar, eu sei escrever, eu escrevo bem, eu escrevo mal, não sei escrever, né? Deixar fluir a expressividade, a criatividade, e as artes ajudam muito isso, e as pessoas às vezes é,
falam, ah, não, mas eu não sou artista, né? Alunos nossos, né? Eu sou professora em escola, também, professor, tá? Chega e fala, ah, professora, eu não sei desenhar. Eu falo, é feito, não é bem feito. Eu quero que você use a sua criatividade, a sua expressividade. Eu não quero desenho copiado, bem feito, igual. Eu quero o seu desenho, né? É, Eu falava parecido, eu falava é preciso ser feito, não perfeito. isso. Porque é diferente, né? Quando a pessoa escolhe como caminho, né, trabalhar com as artes e tudo, aí ela vai buscar estudar, vai buscar técnica, ser artista visual, você sabe, a gente na dança é a mesma coisa. E é diferente de você querer dançar para você se conhecer, para você conhecer seu corpo, né? E E outra coisa, conhecer você nunca vai ser um grande desenhista se você não começar desenhando qualquer coisinha aqui. isso. E isso, qualquer coisa. Igual assim, esses dias eu fui fazer uma chamada na escola, e aí eu pedi para os meus alunos fazerem cada um movimento. Aí o menino virou para mim e falou assim, professor, eu detesto TikTok. Eu falei, mas quem falou TikTok aqui? Né? Eu falei, movimento é qualquer movimento. Dança não é só TikTok, meu filho. Eu falei, qualquer movimento. Eu falei, você é fazer um, sei lá, uma coisa aqui, né? Um movimento com o braço. Aí a menina fez assim, não sei. Eu falei, isso que você fez é um movimento. Não sei, né? Então, assim, Essa é ótima também, é quando a criança fala que não sabe fazer um movimento. Pois ela está movimentando o tempo inteiro. pois é, o Mas tem tempo inteiro. tanto essa situação do outro, que você reconhece no outro o movimento do outro e não consegue reconhecer que você também é capaz. Né? É Isso, importante ter esse autoconhecimento para se permitir. isso, porque desde cedo a gente vem com essas referências, né? Eu atualmente estou dando aula para crianças de sexto a nono ano. E assim, sejam quando dava aula para adolescente, era essa mesma coisa, de pegarem, às vezes se sentirem, né? Fica pensando muito o que, que o outro vai achar, ou em referências externas, seja de, né? Na nossa época às vezes, de dança, a gente pensava muito em referências de técnica, ah, dança é balé. Hoje eles pensam no TikTok, então não é dancinha de TikTok, não sabe dançar, né? E Sim. não é isso. Eu falei, gente, eu pedi um movimento simples, nem pedi uma coreografia nem nada, né? Então é muito isso, se permitir, né? Se conhecer, conhecer seu corpo, conectar com a natureza. Isso tudo pode ser ferramentas que auxiliam no autoconhecimento, assim como mapear o ciclo, né? Mas tudo depende da profundidade que você vai também em cada coisa, porque igual a gente falou da consciência corporal, e isso serve para qualquer uma dessas questões que a gente citou aqui, né? Quando você vai com um olhar questionador e também se permitindo praticar e vivenciar, é diferente de quando você vai porque você está pensando no externo, ou você vai sem questionar o que está te limitando, o que está te impedindo, o que te faz achar que você não pode fazer, né? Então, acho que é isso tudo assim faz a gente entender, às vezes, né? Seja qual seria a melhor ferramenta de autoconhecimento, e se for mapeamento cíclico, qual a melhor ferramenta de mapeamento para a gente, né? Qual que faz mais sentido, qual que cabe na sua rotina, qual que te faz é, questionar essas questões, né? E te permite ter um olhar mais relacional para você como um todo, né? Para todos esses aspectos da sua vida. E também não precisa ter uma respostinha pronta, né? Você pode experimentar várias ferramentas até achar qual se encaixa melhor na sua realidade. Isso, e pode ser que daqui a um tempo também mude, né? Igual eu falei, a gente muda o tempo todo. Pode ser que agora a gente aqui tá falando da mandala, pode ser que, sei lá, daqui uns dias, né, a gente pega e fala assim, não, a mandala é muito legal, mas agora eu tô preferindo escrever num diário, né? Tudo. E tudo bem, a gente pode mudar também, né? De acordo com o que a gente está vivenciando, com as nossas experiências, o que faz nesse sentido naquele momento, né? Então, eu acho que é isso. Ah, infelizmente, as outras perguntas não vai dar tempo para a gente responder, mas a gente vai E colocar nos stories. Obrigado, pessoal o pessoal da Lua, o pessoal de Lua que participou com a gente dos grupos, né, que entrou. Quem não entrou, a live vai ficar gravada. E é isso. Obrigada, tá, pela participação. Obrigada, e obrigada a todos e todas que participaram aqui, pessoal de Lua, pessoal do Quatro Luas, também quem não conseguiu assistir, né, que a gente sabe que dia de semana, às vezes, nesse horário pode ficar
complicado, vai ficar gravada. E qualquer coisa também que quiserem conversar mais sobre, enviar também questões, podem enviar para a gente no privado, ou lá no grupo do Quatro Luas, né? Ou aqui no direct do Instagram, tá bom? A gente vai conversando. Um beijo para vocês, até a próxima. Beijinho, até mais. Tchau.